Pai Senhor, meu irmão, Pai Senhor, meu amigo, já estamos com a Bíblia aberta aqui no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo de número 3, no versículo número 14. Comentamos sobre a igreja de Filadélfia, a igreja do arrebatamento. Agora vamos fazer um paralelo entre essas duas cartas, a igreja de Laodiceia agora, que é uma igreja apostata. E tudo isso é culpa de quem? Do pastor dessa igreja. A responsabilidade é muito grande ser pastor. Se você tem esta vocação, seja zeloso, porque senão Deus vai tratar com você. Muito importante. Vamos ver aqui o traje fim dessa igreja, que quando iniciou, ela iniciou uma igreja boa. Pastores que possivelmente antecederam aquele pastor que estava na gestão, eram homens de Deus, pessoas que tinham zelo para com as coisas de Deus. Os anos foram passando e essa igreja, a mornidão foi tomando conta dela. Nós poderíamos aqui descrever o que leva uma pessoa morna. Aqui, essa igreja é uma igreja apostata. O que é apostasia? Apostasia é abandono da fé. Quantas pessoas que você conheceu eram fiéis a Deus, leais? Hoje a apostasia tomou conta. Muitas pessoas só vão na igreja já quando tem eventos, campanhas. Outros só vão na igreja no dia da Santa Ceia, o crente Santa Ceia. Há os crentes domingueiros que só vão na igreja nos domingos. Não é isso? É apostasia. Quando a pessoa se converte a Cristo, a pessoa quer estar em todos os cultos. Em todos os cultos que tem, ele quer estar presente para adorar a Deus. É culto doméstico, é evangelizando aquela chama do avivamento na sua vida. Mas os anos vão se passando e aí a gente vê a apostasia chegando. Ela vem devagarinho, de mansinho. E Paulo falou sobre a apostasia e ele disse que acontecerá essa apostasia antes que se manifeste o homem do pecado, ou seja, o minuto que antecede a vinda de Cristo, a apostasia ela vai tomar conta. Se eu e você não vigiar, porque a Bíblia já nos adverte para que a gente vigie. Aqui diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, diz, amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente, tomara que foras frio ou quente. Então, a situação desse pastor era crítica, porque ele não era frio e nem era quente, era morno. E você sabe, se você colocar uma água morna na sua boca, você vai vomitar. Vai causar náusea dentro de você. Então esse pastor era a situação em que ele se encontrava. Ele não era quente e nem era frio. Você sabe quanto é importante, eu estou aqui no sul do Brasil, uma época estamos bastante frio aqui, um chocolate quente, nos dias frios, um café com leite quente, um chá quente. A gente quer sempre coisa quente, ninguém quer nada morno. E já no verão, as pessoas estão no norte do Brasil, naquele calor causticante, a água tem que ser fria, ela não pode ser morna. E aqui essa igreja, esse pastor, que não era a culpa da igreja, a culpa era do pastor, que via a igreja entrando em decadência espiritual e estava cada dia mais arrogante. 3 grandes erros desse pastor, nós vamos ver aqui. São vários, mas vamos destacar 3. A arrogância dele, a autossuficiência, isso é muito triste, a autoconfiança. Ela derruba muitas pessoas. O Pedro disse, olha, Senhor, ainda que todos te neguem, de maneira nenhuma eu te negarei. Isso é autoconfiança. E vamos ver como era a postura desse pastor aqui. A gente observa que os dias eles estão tão difíceis que a gente vê hoje os pastores chegando com um Camaro, carro de primeira ponta aí chegando nas igrejas, enquanto que os membros muitas vezes estão passando fome. Deus não se agrada disso aí. A gente vê muitas igrejas, a verdadeira luxúria, os templos, com verdadeira luxúria, pastores que estão mais para um popstar, cantores gospel também, se sentindo um popstar, e Deus não se agrada disso. Deus abomina esse tipo de coisa. E a posição desse pastor era assim, porque a Bíblia diz que da soberba procede a ruína e da altivez de espírito a queda. Então é muito importante você ser usado por Deus, mas nunca permita que o orgulho faça parte da sua vida, a arrogância, a autoconfiança, que você seja como foi a pessoa de Gideão, disse, eu sou o menor da casa de meu pai e a minha família é a menor de Manassés. Essa é a postura que Deus se agrada de mim, Deus se agrada de você. Quando Deus abençoa o teu ministério, a tua vida, não permita que a soberba te acompanhe. Eu vou ler aqui na sequência, meu tempo é pouco, diz assim, o versículo de número 16,
Assim, porque és morno, não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O versículo 17 diz assim: como diz, rico sou. Essa era a postura desse pastor. Ele se sentia rico. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Essa era a linha de pensamento desse pastor. E a Bíblia diz que as maus conversações corrompem os bons costumes. Se o pastor se porta assim, a igreja seguida também vai seguir esta mesma linha dele. Então é muito perigoso isso aqui. Aqui diz assim, agora vamos ver o que o Senhor Jesus fala pelo Espírito Santo para esse pastor da igreja. E não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O contraste daquilo que esse pastor pensava, nos olhos humanos dele, a visão dele era assim. Mas aos olhos de Deus, ele era um desgraçado, um cego, um pobre, um nu e um miserável. 5 qualidades que nem o ser humano gostaria de ter. Mas ele se achava, se sentia nesta posição. Por quê? Porque esta cidade aqui, a cidade de Laodiceia, era um povoado que havia ali, a economia era muito forte, havia muitos banqueiros naquele lugar, a produção de lã também era muito forte neste lugar, a indústria farmacêutica também era muito forte lá, eles tinham lá um produto que batiam aquele produto, transformavam em pó e colocavam em água e passavam nos olhos. Então ela era uma cidade muito conceituada neste quesito, aqui era uma cidade rica, e esse pastor ele foi se envaidecendo pela riqueza daquela cidade, mas a situação dele espiritualmente era essa que Deus fala através do Espírito Santo a esse anjo da igreja. Diz aqui na sequência, Deus agora aconselhando, aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, ou seja, alguém que era rico, Deus manda ele comprar ouro, aprovado no fogo, né? Aqui no fogo, na sequência, para que enriqueças e veste branca para que vista. Espiritualmente, aquele pastor estava nu, se sentia o dono da situação, mas era um pobre desgraçado, cego e nu. Aqui diz assim, ó, não, para que não apareça a tua vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com o colírio para que veja. Uma cidade como essa que tinha essas prerrogativas boas do termo químico, farmacêutico, né? Mas o Senhor disse, olha, aconselho que de mim compre colírios para que unja os teus olhos. A pior coisa que existe na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é perder a visão espiritual. É muito triste. A gente vê na história da Bíblia quantas pessoas se deram mal pela cegueira espiritual. A gente observa que o diabo ele trabalha justamente nesse quesito. Quando ele consegue enganar alguém que era um servo fiel a Deus, uma das primeiras coisas que ele faz é tirar a visão desta pessoa. A gente observa para a pessoa de Sansão. Primeira coisa, desceram ele a Gaza, né? E depois de descer ali, o que fizeram? Arrancaram os seus olhos. Então a gente observa que o diabo, ele é justamente assim, ele trabalha desta forma. Ele engana as pessoas, e depois de enganar as pessoas, ele cega as pessoas totalmente. O que tem de pessoas cega nesse mundo aí, né? E aqui o Senhor diz, aconselho que de mim compre colírios para que unja os teus olhos. Aqui é os olhos espiritual mesmo, que Deus está falando. Porque esse pastor, na autoconfiança, disse, rico sou e de nada tenho falta. Então, Jesus disse, porque sem mim nada podeis fazer. Esse pastor havia esquecido esse ensinamento de Jesus. A gente vê aqui a arrogância dele, né? A vaidade dele, que a gente vê hoje, essa vaidade. Jesus entrou na cidade de Jerusalém montado num jumentinho animal de carga. A gente vê aí muitos pastores andando aí de Camaro. Eu não sou contra não você ter um carro bom, de maneira alguma. Mas a Bíblia diz, lá no livro de Provérbios, aumentando as tuas fazendas, não ponha nela o teu coração. Tem pessoas que colocam o seu coração nessas coisas do mundo. Tudo vai ficar aí. O Alexandre o Grande, ele dizia para os seus súditos, assim que eu morrer, deixa minhas mãos fora do caixão, para que todo mundo saiba que mesmo eu sendo rei, quando eu morrer, eu nada vou levar comigo. O homem precisa ter esta visão, precisa ter esse entendimento. Não há nenhum erro em você ter um terno caro, não há nenhum erro em você morar num apartamento, numa casa boa, numa mansão, não há nenhum erro nisso.
mas Jesus tem que fazer parte da tua vida. Vamos ver aqui o problema, um terceiro problema que essa igreja tinha. Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Primeiro o Senhor Jesus dá um puxão de orelha nele, né? Ele diz, olha, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, no versículo 19. Ser, pois, zeloso. Cobrou duas coisas dele, para ser zeloso. E a segunda coisa, arrepende-te. Duas palavras fortes, para ser zeloso. O obreiro tem que ter o zelo com a igreja do Senhor. Ele está mexendo com a mina dos olhos de Deus, precisa ter o zelo, o carinho, o amor. Cuidar da igreja do Senhor. Não pensar em si próprio, mas pensar na igreja. Pensar no povo de Deus. Olhar para as necessidades da igreja, a necessidade de ordem física, de ordem financeira e também de ordem espiritual. É muito importante. E agora a gente diz que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, significa que o próprio Espírito Santo estava do lado de fora da igreja. A luxúria era tão grande no coração daquele pastor. Quando a gente fala igreja, a nossa mentalidade, logo o nosso cérebro nos transporta para os templos, né? Os templos. Mas a igreja é eu, é você. Nós somos o templo de Deus. Por isso que Jesus disse, quando chegou diante daquele templo ali, ele disse, eu derribarei esse templo aqui, em 3 dias reedificarei. Jesus está falando do templo do seu corpo, porque esse templo do corpo é a morada do Espírito Santo, né? Mas se você se transportar para um templo, a luxúria nos templos é muito grande, né? Você observa que esta cidade aqui, onde tinha essa igreja em Laodiceia, eles tinham dificuldade de água, então o que os governantes ali fizeram? Fizeram um arqueaduto, né, que levava água para a cidade. Aquele arqueaduto ali, o que acontecia? A água ela saía quente de uma fonte ali, que alguém dizia que era uma fonte que curava, saía aquela água quente, né? Mas no decorrer daquele arqueaduto, quando ela ia circulando até chegar na cidade, ela já chegava morna. Por isso que Jesus usa essa expressão, porque nem és quente e nem és frio, mas és morno. Estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Você observa a situação dele. E agora dizes que eu estou à porta e bato. O Senhor Jesus estava do lado de fora. Como é que está o teu coração, meu amigo? Tu tem deixado Jesus reinar nele? Tu tem deixado Jesus mandar no teu coração? Você pode dizer, como disse Paulo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quantas pessoas aceitam a Cristo apenas como Salvador? Porque tem medo de ir para o inferno. Mas não basta só aceitar como Salvador. Tem que aceitar como Senhor de sua vida. Obedecer os mandamentos do Senhor. Obedecer a liderança. Porque pastor não manda em mim, manda sim. Se você quiser ir para o céu, você tem que submeter às autoridades que foram deixadas por Deus. Eu estou falando sobre pastor aqui, e esse pastor aqui, ele começou bem essa igreja, como eu falei no início, mas ele enveredou por outro caminho. Então a gente vê aqui que o próprio Espírito Santo já estava do lado de fora. Não permita, meu amigo, minha amiga, que Deus, através do Espírito Santo, fique fora da tua vida, não. Não permita que a vaidade tome conta do teu coração, a arrogância, né? A arrogância é terrível. A soberba, que é a mesma coisa. Não permita que isso faça parte do teu dia a dia. E aqui, olha, eis que estou à porta e bato. Você observa que mesmo na situação desse pastor, mas o Senhor continuava batendo. Porque o Senhor é longânimo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. E Ele continua batendo na porta do meu e do teu coração para fazer morada, para ser o dom da nossa vida. Então, que você não tenha aceitado a Cristo apenas como Salvador, mas como Senhor, se submeter ao senhorio de Cristo, não deixar que os prazeres efêmeros desta vida venham fazer parte da sua vida, não permitir que os prazeres efêmeros desta vida venham sucumbir à sua fé, tá? E diz aqui, ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como me assentei no trono de meu Pai. Uma promessa de Jesus ali. Tá? Então é muito importante a gente nunca esquecer esses detalhes. E essa parábola aqui, né, se nós fôssemos aqui o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, nós vamos ver que ali a parábola da rede, né, que tem a ver com esta parábola aqui, com esta mensagem aqui, a parábola da rede, que os pescadores lançaram aquela rede e depois então puxaram a rede para a terra e selecionaram aqueles peixes. Você observa que aqui havia alguém certamente que ainda era fiel a Deus.
né? Mas você observa que ali os peixes bons, eles são colhidos e os outros são lançados, né, no fogo. Então a gente observa que isso aqui, essa mensagem dessa carta à igreja de Laodiceia, ela tem a ver com a parábola da rede. Essa igreja aqui, ela não vai subir se não entrar em concordância com a vontade de Deus. O Senhor diz: aconselho-te que de mim compre ouros aprovados no fogo. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, se você é fiel hoje, continue sendo fiel. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus nos abençoe sempre. Amém.